Boa noite, pessoal. Estamos dando início a mais uma live, do Português do Tavares, e hoje nós vamos ver as questões recorrentes do concurso SpaceX. E hoje nós vamos verificar especificamente as figuras de linguagem, orações, crase e o emprego de pronome relativo. Tá ok? Então, a gente vai começar aí pelas orações. Aliás, as figuras de linguagem. Exatamente isso. O pessoal está entrando agora aqui. Vamos lá. Eu, de vez em quando, vou ter que dar uma interrompida para colocar o povo para dentro, né? Então, vamos lá, pessoal. A gente está começando aqui nas figuras de linguagem. E vocês têm aí a primeira questão. Eu selecionei algumas questões que caíram durante... Eu acho que eu selecionei umas 4 questões, se não me engano, para que vocês observassem o tipo de questão que a banca SpaceX coloca. Então, nesse caso aqui, ele faz uma citação, e aí ele diz, na frase, dá-me dali o Adolfo Coelho, Arduino emprega a seguinte figura de linguagem. Então, eu vou dar um tempo aí para vocês analisarem. E aí, se vocês quiserem, vocês podem colocar no chat a resposta que vocês acreditam que seja. Ok? É importante que vocês também participem aqui. Vocês não estão assistindo televisão, é importante haver a interação. Então, nós temos aqui... Então, eu vou ler a questão novamente. Curvado sobre a grande mesa carregada de livros, o cabelo sem trato a cair, como falripas de aniagem, sobre as orelhas e a cobrir o colarinho da camisa, o notável professor retirava dos ombros a mão cariciosa da mulher e pedia-lhe, indicando a estante. Dá-me dali o Adolfo Coelho. Então, em vez dele dizer o nome do livro, ele diz Adolfo Coelho. Então, esse é um tipo de figura chamada de... Opa, já temos resposta aqui. Vamos ver aqui. Isso, Henrique. Excelente. Exatamente. Temos uma resposta, letra B de bola. É uma metonímia. Quer dizer, o autor pela obra, né? Ele não vai tirar um ser humano de dentro da estante, né? Na verdade, ele tira a obra de Adolfo Coelho. Então, autor pela obra é uma metonímia. Excelente. A gente vai passar aí para a questão número 2. E essa aí foi uma questão bem interessante. Na época, muita gente errou. É um poema de Camões. Assinale a única alternativa que contém a figura de linguagem presente no trecho sublinhado. Então, tem um poema de Camões, e aí eu vou deixar um tempinho para vocês darem uma olhada. Talvez vocês até já conheçam. Vamos lá. Então, vamos ver aqui. Nos versos de Camões, nós temos as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana.
Então, ele marca ocidental, praia lusitana. A ocidental, o que está mais a ocidente, é a praia lusitana. Então, aqui ele se refere a Portugal. Então, se ele se refere a Portugal, e ele diz ocidental, praia lusitana, vamos lá, também, exatamente, também é uma metonímia, tá ok? Apresenta as características, digamos, de Portugal. Ele, em vez de mencionar Portugal, ele menciona a ocidental praia lusitana. Então, nós temos aqui uma metonímia, a parte do todo. Aliás, a praia lusitana, né, que é Portugal, essa metonímia é um tipo de metonímia chamada de... Ela tem um nome específico. Ela é a parte pelo todo. Fiquem atentos. Eu não lembro de memória alguma vez a SpaceX cobrar isso, mas é importante que você fique atento. Essa metonímia, a parte pelo todo, ela se chama Cinedoc. É uma metonímia específica chamada de Cinedoc. Tá bom, pessoal? Então, pode ser que eles nunca cobrem isso, mas é bom ficar atento. Eu nunca deixo de mencionar a Cinedoc, tá bom? Cinedoc é essa metonímia específica. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos aqui. Então, questão 2. E agora vamos para a questão 3, que é uma questão bem interessante. Ele pega um trecho bem grande de Machado. Aliás, eu estou até com vontade de fazer uma live só de Machado, porque de maneira reiterada nos últimos anos, ano passado, ano retrasado, eles fizeram muito isso. Eles pegam 2 ou 3 trechos de Machado de Assis, e aí, a partir do trecho, eles criam questões, tá ok? Opa, já temos até respostas aqui. Então, vamos lá. Voltemos à casinha. Não serias capaz de lá entrar hoje, curioso leitor. Ele se dirige ao leitor nesse trecho, né? Envelheceu, enegreceu, apodreceu, envelheceu, enegreceu, apodreceu. Quer dizer, nós temos aí uma sequência, na verdade, uma sequência descendente. Esse é um tipo de gradação. Essa gradação ela é chamada de anticlímax. A gradação tem de 2 tipos. Ela pode ser clímax, quando vai piorando, quando vai aumentando, e anticlímax, quando vai diminuindo. Nesse caso, vai piorando, né? Envelheceu, enegreceu, apodreceu. Então, nesse caso, é uma gradação anticlímax. E depois ele continua, e o proprietário deitou abaixo quer dizer derrubou-a, né? Para substituí-la por outra. 3 vezes maior, mas juro-te, que muito menor que a primeira. E aí nós temos uma oposição, maior, menor. Todas as vezes que nós temos essa oposição, maior, menor, nós temos uma antítese. Excelente. Então, depois da antítese, nós temos aí aí já matamos a questão, né? Nós temos aqui uma metáfora, eu vou explicar essa metáfora para vocês. O mundo era estreito para Alexandre, aí ele diz, um desvão de telhado para as andorinhas. Então, um desvão de telhado para as andorinhas elas querem um espaço, elas querem um mundo, mas elas fazem os ninhos num desvão de telhado, um pedacinho do telhado. Então, ele está dizendo que o mundo era estreito para Alexandre, quer dizer, como se fosse um desvão de telhado. Nós temos aqui uma comparação implícita, então nós temos uma metáfora, ok?
Muito bem. Então, nós temos uma metáfora. Ah, o que é a catacrese? Sim, posso lembrar o que é a catacrese. A catacrese, por exemplo, eu gosto muito eu sou muito visual, sinestésico, né? Então, na catacrese, na verdade, para você criar uma catacrese, você cata palavras para criar uma terceira palavra se não há uma palavra específica. Então, por exemplo, dente de alho. Dente de alho é aquele pedaço de alho, né? Isso é chamado de catacrese, porque é o emprego de duas ou mais palavras para você criar uma terceira palavra, tá? É o caso de dente de alho, cabelo de milho, batata da perna, são várias expressões. Tem outro tipo de catacrese, que é a catacrese verbal. É interessante que a catacrese verbal é aquela quando você diz, por exemplo, embarcar, vamos embarcar no avião. Embarcar, originalmente, é num barco, entrar no barco. E aí é empregado, quando você diz embarcar no avião, você emprega, isso é considerado uma catacrese verbal. É o emprego dessa palavra, embarcar, mas, na verdade, num avião. Tá ok? Deixa eu... Isso, manga da blusa, exatamente. Exatamente. Braço de sofá, perfeito. Exatamente isso, a catacrese. Tá ok? Muito bom. Agora nós vamos para... bom, aqui está a resposta, né? Marcado em vermelho. E agora nós vamos para a próxima questão, que também... eu coloquei essa questão que eu achei bem interessante, vocês já podem ir lendo. Gustavo, o Gustavo está fazendo uma pergunta. Nome de alguns animais pode ser considerado catacrese? Não, me dá um exemplo. Não estou conseguindo visualizar nenhum. Você tem algum exemplo? Você viu em algum lugar? Não visualizo. Não, acho que não. Acho que não lembro, não me lembro de memória se há alguma catacrese para nome de animal, tá? É isso. Eu não sei se há nome de animal servindo para criar uma catacrese. Pode ser que aconteça isso, mas não lembro de imediato assim, não lembro. Tá ok? O pessoal já está respondendo aqui. Vamos ver, pessoal. Notem que nessa questão, e essa questão é relativamente recente, né, de 2020, nessa questão, ele dá as definições, tá ok? O pessoal já está respondendo aqui, está excelente. Vamos lá. Ele fez essa questão bem diferente digamos, do convencional. Ele dá as definições. Então, a personificação é uma figura pela qual se faz os seres inanimados ou irracionais agirem e sentirem como pessoas humanas. Por meio dessa figura, também chamada prosopopeia e animização, pode ser animismo, animização, antropomorfismo, antropomorfização. A prosopopeia tem vários nomes. Empresta-se vida e ação a seres inanimados.
E você tem a hipérbole. A hipérbole é a figura de pensamento que consiste em uma afirmação exagerada, uma deformação da verdade que visa a um efeito expressivo. A alternativa que contém os dois tipos de figura, uma em cada período, respectivamente, precisa prestar atenção nisso, respectivamente. Então, primeiro é prosopopeia e segundo é hipérbole. Então, nós temos na letra eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar uma a uma para ver se tem alguma figura e vamos passando. Quem não se lembra da enxurrada de absurdos ditos sobre a previsão maia de fim de mundo em 2012? Aqui nós temos uma enxurrada de absurdos. Você até poderia pensar numa hipérbole aqui, né? Parece paradoxal que tantos acreditem em profecias de fim de mundo. Aqui eu não vejo nenhuma figura específica. Na letra B, nós temos: criamos uma devastação ecológica sem precedentes. Aqui a gente poderia até pensar numa hipérbole, mas, na verdade, ela não é um exagero, porque é como se acreditava, né, que fosse esse fim de mundo, né? Primeiro, a ciência não promete a redenção humana. Não vejo aqui nenhuma... Poderia ser um eufemismo, né? Na letra C, nossa existência é parte desta transformação constante da matéria. Não vejo aqui nenhuma figura. A ciência não contrariou nossas expectativas. Aqui sim eu vejo uma prosopopeia, mas não uma hipérbole. É bom observar que precisa ser respectivamente. Tá? Na letra D, apenas uma sociedade versada na ciência pode escolher seu destino responsavelmente. Aqui a gente poderia ver uma personificação. Mas a culpa do que fazemos com o nosso planeta é nossa. A culpa é nossa. Aqui não existe uma hipérbole. Agora, na letra E, sim. A ciência abre a porta para um novo tipo de espiritualidade. Então, aqui nós temos uma personificação, uma prosopopeia. A ciência abre a porta, né? Uma ação atribuída à ciência. E no segundo trecho, consumimos o planeta. Consumimos o planeta é um exagero, né? Com um apetite insaciável. Tá? Tem aqui uma hipérbole. Então, a resposta é sim, letra E. Professor, Muito bem. Pois a não? primeira frase da letra A poderia se encaixar como prosopopeia? Já que essa enxurrada de absurdos aí... Não. Quem não se lembra da enxurrada de absurdos ditos... Não. Não. Beleza. Não vejo como prosopopeia. Quem não se lembra da enxurrada de absurdos ditos sobre a previsão maia? Não, as pessoas diziam. Então, não é uma ação atribuída a outra coisa. Tá ok? Beleza, professor. Nada. Não. Prosopopeia, não. Não é na letra A, não tem prosopopeia. Tá bom? Resposta é letra E mesmo. Ok? Muito bem. Agora sim, nós vamos para as orações. Vamos lá, pessoal. Agora vamos para a quinta questão, que é uma questão de orações. A velha disse-lhe que descansasse. É uma questão relativamente simples, é um trecho tirado de Noite de Almirante, do Machado, e aí a gente precisa ver a regência do verbo dizer. Quem diz algo a alguém. Esse a alguém está sendo representado pelo lhe. E, então,
o verbo dizer, quem diz algo a alguém, é um verbo transitivo direto e indireto. Então, nós temos o objeto indireto, que é a palavra lhe, e o objeto direto, que é a oração, que descansasse. Então, a resposta é a letra isso, objetiva direta. Perfeito. Resposta letra E. É isso mesmo. Objetiva direta. Excelente, pessoal. Tá? Agora vamos aqui. Chovesse ou fizesse sol, é uma questãozinha de 2015, chovesse ou fizesse sol. Note que aqui você não tem conjunção. Nós não temos conjunção, nem locução conjuntiva, mas dá para a gente colocar. Chovesse ou fizesse sol, o major não faltava. Então, é como se você dissesse, que locução conjuntiva nós poderíamos colocar? Que locução conjuntiva? Só para a gente identificar, com a conjunção fica mais fácil a gente identificar o valor da oração. Chovesse eu fizesse sol, mesmo que chovesse eu fizesse sol, embora chovesse eu fizesse sol, isso é a oração subordinada adverbial concessiva, ela tem valor concessivo, tá ok? Então, expressa uma contradição, né? É uma quebra de paradigma que nós temos, né? Embora chovesse ou fizesse sol, o major não faltava. Então, assinale a alternativa que apresenta a oração subordinada com a mesma ideia da oração grifada acima, né? Das orações grifadas acima. Então, chovesse ou fizesse sol. Nós temos entre elas alternância, né? Agora ele está pedindo, embora chovesse ou fizesse sol, que é uma concessiva, em relação à oração principal. O major não faltava. Nós temos aqui uma concessiva. Então, ele está pedindo qual dessas orações, notem que todas elas são introduzidas pela preposição sem. Você não sairá sem antes me avisar. Eu acho interessante que a gente veja qual é a ideia que está aí. Tudo bem, a gente pode identificar a resposta, mas eu gostaria de ver as demais, que é um exercício para vocês. Aprendeu a ler sem ter frequentado a escola. Quer dizer, embora não tivesse frequentado a escola, aprendeu a ler. Então, a resposta, bastante provavelmente, seja a letra B de bola. Ok? Vamos ver as outras frases. Retirei-me discretamente sem ser percebido. Não podia fitá-lo sem que risse. Aqui viverás em paz sem ser incomodado. Então, vamos ver. Então, o concessivo, o que dá a ideia de concessão é a resposta letra B, tá? Deixa eu só assinalar aqui o vermelho. Resposta letra B. Agora, vamos ver as outras. Vamos ver se vocês conseguem identificar a ideia expressa nas outras orações. Você não sairá sem antes me avisar. Que ideia é essa? Vamos ver. Isso. A letra A é condicional. Perfeito. Se você não me avisar, você não vai sair. É essa a ideia. Então, nós temos uma condicional. Na letra C, retirei-me discretamente sem ser percebido. Vamos ver. Retirei-me. Exatamente. Da ideia de modo. É a maneira como ele se retirou. Ele retirou-se discretamente sem ser percebido. Modo. Perfeito. Excelente. Agora vamos ver a letra D. Não podia fitá-lo sem que risse. Não podia fitá-lo sem que risse. Você consegue enxergar? Vocês conseguem enxergar qual é a ideia expressa?
Hein? Vamos lá? Ó, não podia fitá-lo sem que risse. Ele bastava fitá-lo e ele acabava rindo. O que é isso? É uma... Não podia fitá-lo sem que risse. O que deu a... Vamos ver aqui quem está respondendo. Isso, é uma consecutiva. Perfeito. O que diz para mim que é consecutiva é esse não aqui. Desde que você tenha um não na oração principal, olha, um macetezinho para vocês. Se você tem na oração principal uma negação, não podia fitá-lo, e depois, na subordinada, o verbo estiver no subjuntivo, pode ser que seja uma consequência. Neste caso aqui, é. Tá ok? Aliás, já caiu isso também numa outra questão SpaceX, tá? Em que ele pede o valor o valor de consequência, tá? Onde está a consequência. E por último, aqui viverás em paz sem ser incomodado. De novo, nós temos uma ideia de aqui viverás em paz sem ser incomodado. Você vai viver em paz sem ser incomodado. Uma ideia de modo, né? Um modo como ele vai viver sem ser incomodado. Tá ok, pessoal? Excelente. Agora nós vamos para a próxima questão. A próxima Ô, mestre, questão. Oi, diga lá. ali na letra E seria uma coordenativa, por causa que não existe, né, subordinado, ativa, modal. Não. Ok. Uhum, sim, mas ok. É verdade. Mas se você perceber, essa classificação não se considera mais essa classificação de modal, não se considera mais. Mas se você perceber, esse sem ser incomodado é a maneira como você viverá. Então, pensa como um advérbio, um adjunto adverbial, um termo simples, embora seja uma oração. Tá ok? Aí eu Pensa classificaria como como subordinado adverbial. reduzida de infinitivo. Show, obrigado. Tá ok? Reduzida de infinitivo, sem ser incomodado. Tá ok? Obrigado. Aqui viverás em paz sem ser... Como é que você classificou? Não, eu tava na dúvida, não tinha classificado ela, não. Entendi. Ok. Mas a ideia é de modo em relação ao verbo viver. Você vai viver em paz de que modo? Sem ser Show, incomodado. obrigado. Tá ok? Você pode pensar também não numa concessiva, porque aqui não é uma ideia de concessão, mas numa ideia de oposição. Então, seria uma adversativa. Tá ok? Mas não seria incomodado. Aqui viverás em paz, mas não serás incomodado. Tá ok? Ok, mestre, ok. Vamos lá. Agora nós vamos para a número 7, questão número 7. Essa é bem interessante. Assinale a alternativa que analisa corretamente a oração sublinhada na frase a seguir. A melhor coisa que se deve fazer, a primeira coisa que você faz é analisar o período dado. Os animais que se alimentam de carne chamam-se carnívoros. Então, qualquer animal é chamado de carnívoro? Não. Somente aqueles que se alimentam de carne. Então, nós temos aqui uma oração. Então, vejam aqui que nós temos a palavra que. Essa palavra que, os animais os quais se alimentam de carne, nós temos aqui um pronome relativo. E se nós temos um pronome relativo, esse pronome relativo introduz oração de valor aditivo. Então, nós temos aqui uma oração aditiva. De que tipo essa oração aditiva? Ela é uma oração que
explica, que limita, que especifica os animais. Então, ela é uma adjetiva restritiva, tanto que não tem vírgulas, né? Nós já sabemos que as explicativas vêm entre vírgulas. Então, vejamos lá as afirmações. A oração adjetiva sublinhada serve para explicar. Já errou aqui. Já podemos passar para a letra B, só para explicar, não explica nada, na verdade. Então, como todos os animais carnívoros alimentam-se de carne, não há restrição. Como não há restrição? Sim, há restrição. Então, já eliminamos a letra B. Na letra C, trata-se de uma oração evidentemente explicativa. Não, não é explicativa. A oração adjetiva sublinhada tanto pode ser explicativa, pois esclarece... Já está errado, né, pessoal? Então, a resposta provavelmente seja a letra E, a gente vai ler. A oração adjetiva sublinhada só pode ser restritiva, sim, pois reduz a categoria dos animais e é indispensável ao sentido da frase. Aliás, essa é uma característica da oração adjetiva restritiva. Ela é indispensável ao sentido da frase, tá ok? Então, ela não pode ser retirada, diferentemente da oração explicativa. A oração explicativa, ela pode ser retirada. E o restante da oração fica, do período, tem sentido. Então, ela é indispensável ao sentido da frase. Somente os que comem carne é que são chamados de carnívoros. Essa é a resposta correta, letra E. Perfeito. Tudo bem? Alguma dúvida? Podemos ir? Vamos lá. Agora, uma questãozinha de 2016. E, por favor, quando vocês virem essas questões, não se deixem... Essa questão, eu lembro perfeitamente. Eu trabalho com a SpaceX já há muitos anos, há 20 anos. E, muito frequentemente, as pessoas se deixam levar pelas aparências. Muito cuidado, muito cuidado. A palavra como na língua portuguesa, ela pode apresentar ela pode representar diversas classes, diversas. Ela pode ser conjunção comparativa, causal, conformativa. E a palavra como pode ser advérbio. Então, não se deixem enganar. Leiam com atenção o enunciado. Então, vamos lá. Como é que a gente precisa ler aqui? Essa questão, nossa, muita gente errou. Muita gente errou. Muita gente boa. Tá? Então, vejam aí. No período, ninguém sabe como ela aceitará a proposta. De imediato, olha a resposta da letra A. Ele bota logo a adverbial comparativa. Foi a resposta, eu acho que 90% dos alunos marcaram essa resposta. Então, vejam aqui, olha. Vamos lá, pessoal. Isso, pessoal. Vamos aqui, ó. Ninguém sabe. Quem sabe, sabe algo. O verbo é transitivo direto. Quem sabe, sabe algo. Então, sabe o quê? Como ela aceitará a proposta. Aí você vai dizer, ué, mas é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta? Não teria que ser uma conjunção integrante? Só existem duas conjunções integrantes, pessoal. Quais são elas? Que ou se. As duas conjunções integrantes são que e se. Mas não são somente as conjunções integrantes que introduzem as orações subordinadas substantivas. Também os pronomes interrogativos e os advérbios interrogativos. Tá ok? Não, essa oração não é uma oração reduzida. Ninguém sabe isto, como ela aceitará. Ela não é reduzida, aceitará, ela está flexionada no futuro do presente. Tá ok? Então, não saberá isto. Então, isso aí é uma oração subordinada substantiva, sim. Só que ela está sendo introduzida por um advérbio interrogativo. E quais são os advérbios interrogativos?
onde, quando, como e por quê. Onde, quando, como e por quê. Como. Onde, quando, como e por quê. E as orações subordinadas substantivas também podem ser introduzidas pelos pronomes interrogativos. Que, quem, qual e quanto. Que, quem, qual e quanto. Não somente as conjunções integrantes. Então, só relembrando, as orações subordinadas substantivas normalmente são introduzidas pelas conjunções subordinativas integrantes, as conjunções integrantes, Q e C, só são duas. Mas não são somente as conjunções integrantes que introduzem esse tipo de oração. Também os pronomes interrogativos, que, quem, qual e quanto, e os advérbios interrogativos, onde, quando, como e por quê. Então, a resposta, sim, é a letra C. Essa oração, iniciada pelo como, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Está completando o verbo transitivo direto, o verbo saber, que é transitivo direto. Quem sabe, sabe algo. Muito bem. Tudo bem? Agora sim, nós vamos para as questões de crase. Eu vou dar um tempinho aí para vocês fazerem essa questão. Enquanto isso, eu vou beber uma água. Muito bem. Vamos lá? Vamos lá. Ô, mestre, Pois não? eu tava com uma dúvida na diferença de advérbio interrogativo e pronome interrogativo. Poderia só me explicar qual que seria a diferença? Então, advérbio interrogativo, advérbio. Os advérbios interrogativos são onde, quando, como e por quê. São os 4 advérbios interrogativos. Você pode ser, aliás, você pode ter onde ou aonde, né? Você pode colocar preposição antes de alguns deles, né? Para onde. Mas são basicamente esses 4. Onde, quando, como e por quê. Onde, lugar. Quando, tempo. Como, modo. E por que, causa. São advérbios interrogativos. E os pronomes interrogativos são que, quem, qual e quanto. Que, quem, qual e quanto. Só precisa ter cuidado para não confundir o que, condição integrante, com o que, pronome interrogativo.
O pronome interrogativo tem função sintática, a conjunção integrante não tem. Basicamente é isso. Tá? Entendi. Obrigado, mestre. Nada. Muito bem. Deixa eu só pedir uma coisa para vocês, porque eu queria continuar aqui. Para entrar no grupo, avisem aos colegas que coloquem o nome. Eu não, às vezes, as pessoas querem entrar aqui na live com o nome do aparelho, Samsung. Pelo menos a pessoa deve se nomear. Eu gosto de falar com gente, né? Então é importante que as pessoas se nomeiem. Se vocês puderem colocar lá no grupo, para as pessoas quando entrarem, colocar um nome. Aliás, eu preciso me habituar a, a fazer isso. Vocês me ouvem bem? Sim, senhor. Ótimo. Obrigado. Então, vamos lá, pessoal. Continuando aqui, ó. Quando se aproximava à tarde, o que que se aproximava? À tarde se aproximava. Aqui nós temos sujeito. Então, esse a é o a artigo. Não ocorre crase aqui. Tá? Não ocorre crase, é artigo puro. Logo depois do almoço, a moça largava as roupas secando. Então, quem é que largava? A moça largava, é sujeito. Então, esse a também é artigo. Então, nós temos... Ela largava as roupas. De novo, eu tenho artigo. O que secava? As roupas. Nós temos sujeito aqui. Então, para às 5, aqui é uma locução adverbial de tempo. Às 5 horas, né? Às 5, aqui sim ocorre crase. Então, nós temos artigo puro, e na quarta ocorrência é que nós temos a ocorrência de crase, às 5. Normalmente, com hora, você tem a ocorrência de crase, né? A 1, às 5h30, não importa. Ocorre crase. É uma locução adverbial, né? Voltar com o ombro entulhado à casa. Precisa tomar cuidado. Se a casa não estiver especificada, se for a minha casa, e não estiver especificada a casa de alguém, por exemplo, não há ocorrência de crase. É só a gente pensar. Depois do trabalho, eu volto à casa. Quando eu venho de casa. De é preposição pura. Então, eu vou à casa, preposição pura. Então, nós temos aí ela vai direto à goma. À goma. Então, aqui, quem vai direto a algum lugar. A goma, a ferro. Ferro é masculino. Então, aqui é preposição pura, mas a goma ocorre crase. A ferro de carvão. Ferro é masculino, não pode haver a ocorrência de crase. Tá ok? Nós temos preposição pura. Então, a resposta e a letra, vocês já viram a resposta? Já colocaram aí? Vamos ver. Resposta. Letra E. Exatamente. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida aqui? Alguma dúvida nessa frase? Podem perguntar. Tavares, quando for hora, a gente sempre vai ter crase. Se não for sempre, quais as ocasiões que a gente não usa? Boa pergunta. Isso é uma excelente pergunta, é isso mesmo. Então, por exemplo, às vezes você faz limite máximo e mínimo. Como é que é isso? Por exemplo, a nossa aula vai de 8 a 9 horas. De preposição pura a preposição pura. Então, se eu tiver preposição pura, quando eu só tenho essa ocorrência de não acontecer crase, quando tem limite máximo e mínimo.
Então, se eu tenho a preposição pura, na segunda ocorrência também tenho preposição pura. Então, nossa aula vai de 8 a 9, a 9 horas. Preposição pura. Agora, se eu disser, ela vai das 8, preposição mais artigo, às 9, preposição mais artigo. Tá ok? Vou dar um outro exemplo de limite máximo e mínimo. Por exemplo, nosso curso vai de sexta a sábado. Não, não é um bom exemplo. Vai de sexta a segunda. De sexta a segunda. Esse a segunda vai ocorrer crase? Não, porque eu tenho preposição pura, preposição pura, no limite máximo e mínimo. De sexta a segunda. Agora, se eu disser vai da sexta, preposição mais artigo, a segunda vai ser preposição mais artigo, ocorrência de crase. Entendeu? Tudo bem? Sim, muito bem. Sim, show de bola. Obrigadão, Douglas. Nada, André. Ok. Isso, depois de até exatamente a ocorrência de crase facultativa. É verdade. Vamos lá. Agora nós Ô, vamos mestre, para... Oi, é, pois não. antes dos dias da semana, quais os dias que eu uso crase ou não? Tipo, a sexta-feira, a sábado, a domingo. Tipo, Então, atendemos de segunda a sexta. Tem crase ou não? Então, você acabou de... atenderemos de segunda a sexta. De é o quê? Não é preposição pura? Preposição de. Isso. Preposição pura. Então, Sim. a sexta, preposição pura. Agora, se você disser, nós vamos atender da segunda à sexta. O que é da? Preposição mais artigo. Então, a sexta será preposição mais artigo, ocorrência de crase. E se Ok? fosse da segunda. Não, esquece. Tá, vai, entendi. Tá bom? É a mesma coisa, se você disser, Sim, por exemplo, de segunda a sábado. Sábado é masculino, né? Então, esse a não pode ser sim. artigo, é preposição pura. Então, de segunda a sábado. Preposição pura. Agora, vai da segunda ao sábado. Da segunda ao sábado. Da segunda ao sábado. Preposição mais artigo, preposição mais artigo. Por isso que você diz ao sábado. Tá ok? Entendi, mestre. Muito obrigado. Ótimo. Vamos lá. Agora, vamos para a questão seguinte. Questão 10. Notem que aqui é uma miscelânea. Tem verbo, tem ocorrência de crase, preposição mais artigo. Então, vamos lá. Daqui a pouco, esse a é preposição pura. Mesmo porque pouco não é uma palavra feminina, né? Então, daqui a pouco terá início a aula. A aula terá início. Se é sujeito, e se a é artigo, artigo puro. Não há ocorrência de crase. Então, daqui a pouco, preposição pura, terá início a aula inaugural. A aula inaugural terá início. Sujeito, então, artigo. E deverei comparecer à cerimônia. Eu deverei comparecer à cerimônia. O que é que nós já temos resposta aqui? Isso. Vamos lá. Vamos ver se há ocorrência de crase. Coloca a palavra cerimônia é uma palavra feminina. Vamos colocar evento. Eu deverei comparecer a evento ou ao evento? Ao evento. Então, se eu tenho no masculino preposição mais artigo, no feminino, necessariamente preposição mais artigo. Entenderam? Tá ok? Sim, senhor. Então, há tempo, não vou à escola. Aqui é verbo haver.
Faz tempo, faz muito tempo, é verbo haver. Há tempo, quando eu posso substituir por faz, é verbo, né? É o verbo haver com o sentido de tempo decorrido. Faz tempo, não vou, quem vai, vai a algum lugar, então não vou à escola, ocorrência de crase. Por isso, prometo assistir a todas as aulas, então esse a só pode ser preposição pura. Então, resposta, letra... Opa, ué, não tem gabarito? Esqueci de pôr o gabarito? Não, letra A. Então, vamos lá, vamos só conferir. Daqui a pouco, preposição pura terá início, a aula terá início, artigo puro. Deverei comparecer à cerimônia, ocorrência de crase, se você colocar no masculino, comparecer ao evento, preposição mais artigo. Há tempo não vou à escola. Então, verbo haver e ocorrência de crase. Por isso, prometo assistir a todas as aulas. Preposição pura, mesmo porque todas as aulas é feminino plural. Então, esse a só pode ser preposição pura. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida aqui? Podemos ir? Na próxima, assinale a alternativa correta quanto ao emprego do acento grave, indicador da crase, né? Então, vamos ver. As nações juntam-se à Assembleia da ONU. Então, quem se junta a algum... Faltou aí a ocorrência da crase, tá, pessoal? Então, a letra A não está correta. A secretaria... Vocês já têm a resposta? Eu nem dei o tempo para vocês fazerem, né? A Secretaria de Saneamento e as conferências das cidades foram criadas com vistas a diminuir. O que é isso? Não pode ocorrer crase, porque diminuir é verbo não tem artigo. Acho que alguém já deu a resposta aqui. Não. Vamos lá. Então, vamos ver aqui. Ele quer a correta, né? Pode-se caminhar alguns passos no sentido de garantir que há essa tarefa, que a participação social alinhe-se a essa tarefa. Está correto. Não há ocorrência de crase. Então, a resposta... Opa! Você marcou letra D? Não. A essa. Então, a participação, cuidado que aqui tem uma inversão do sujeito. Precisa ter cuidado aqui, ó. Pode-se caminhar alguns passos no sentido de garantir que a essa tarefa alinhe-se à participação social. A participação se alinha a algo. A quê? Se alinha a essa tarefa. Não ocorre crase porque está antes do demonstrativo, tá? Antes de demonstrativo não há artigo. Então é preposição pura. Então, a resposta é a letra C. A gestão dos serviços deve ser acrescentada. Olha aqui, ó. Muito cuidado aqui. Isso é uma maldade, né? Parece, né? Parece que está certo. A gestão dos serviços deve ser acrescentada uma visão. Então, o sujeito está depois do verbo. Uma visão de saneamento básico deve ser acrescentada à gestão dos serviços. Então, aqui na letra D, há a ocorrência de crase aqui. A gestão... deixa eu ver a substituição. Vou substituir aqui pela palavra... administração é feminino também. A gestão, ao envolvimento, vou botar aqui envolvimento. Então, uma visão de saneamento básico deve ser acrescentada ao envolvimento dos serviços. Então, deve ser acrescentado ao envolvimento. Cuidado que aqui nós temos a pós-posição do sujeito e a anteposição desse complemento, tá? A gestão. Muito cuidado, tá? Então, a resposta aqui o Matheus perguntou, direito à cidadania. Exatamente, esse à cidadania está correto. É verdade. Quem tem direito à cidadania.
Tá correto, sim, tá perfeito. O problema é esse A aqui. Essa é a maldade da questão. Quer dizer, eles colocam, você lê rapidinho e não se dá conta que tem a inversão. Precisa ter muito cuidado. Tá, pessoal? E aqui o marco legal estabelece que a prestação de serviço tem como foco, se tem a garantia. Tem o quê? A garantia é objeto direto, então não tem preposição. Então, resposta letra C. Ok? Muito bem. Vamos lá que já estamos terminando, ou quase. Vamos lá. Talvez a gente tenha que deixar alguma coisa de fora, tá? Porque eu acho que eu já extrapolei o horário. Nem sei que horas são agora, gente. Faltam 2 minutos. Exatamente. Então, faltam 2 minutos para a gente terminar. Vamos ver. Vamos ver aqui. A ciência adiciona uma nova dimensão à vida. Essa questão aqui derrubou muita gente. Ó, muita dúvida aqui. Ó. Vamos ver aqui. A ciência adiciona, quem adiciona algo a alguma coisa. Então, o verbo é transitivo direto e indireto. Adiciona o quê? Uma nova visão. A quê? A vida. Então, esse a vida é objeto indireto. Então, existe a ocorrência de crase, porque é objeto indireto. Se é objeto indireto, tem preposição. Então, aí ele afirma. O acento grave é usado porque houve a fusão da preposição a, exigida pelo objeto indireto do verbo adicionar, acabei de dizer, e o artigo que define o substantivo vida. Perfeito. A frase em que o uso do acento grave ocorre pelo mesmo motivo está na alternativa. Essa questão muita gente errou. Tá? Então, você tem que pensar, notem que a resposta foi dada no enunciado. O que nós temos que procurar? O termo em que a ocorrência da crase sendo objeto indireto. É isso que você tem que procurar. Onde está o objeto indireto? Então, vamos ver. Há hoje cura para muitas doenças e muita tecnologia graças à ciência. Existe cura para muitas, e graças à ciência é uma junta adverbial, não é um objeto indireto. Tá ok? A gente vai pular aqui, ó, para a letra C. A oposição da religião à ciência. Oposição à ciência. Não está completando verbo, está completando substantivo. Então, aqui nós temos complemento nominal. Na letra D, uma motivação presente nos pesquisadores é o amor, substantivo abstrato. A ciência está completando substantivo abstrato. Nós temos um complemento nominal. E na letra A, a comunicação pode melhorar o acesso à ciência. De novo, completando substantivo abstrato, acesso. Quem tem acesso à ciência. Então, de novo, é um complemento nominal. Então, onde é que nós temos objeto indireto? Nós temos objeto indireto na letra B de bola. Quem prefere algo, o romantismo do imprevisível, a ciência dos números. Nós temos o verbo preferir é um verbo transitivo direto e indireto. Quem prefere algo a alguma coisa. Então, a ciência dos números é o objeto indireto, então se identifica com o proposto no enunciado. Resposta B de bola. Você tem muito cuidado com isso, tá, pessoal? É uma questão bem, muito capciosa. Tá ok? É uma resposta muito capciosa. Muito bem. Então, agora nós vamos para a próxima. Questão 13. Muito bem. Ok. Questão 13. E eu já estou dando a resposta. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Isso, volta. Então, vamos lá.
Acho que é a última questão de crase. Ela ia recebê-lo à porta, falando e rindo, tirava-lhe o chapéu e a bengala, dava-lhe o braço e levava-o a uma cadeira, ou até a cadeira, ou até a cadeira. Até a cadeira. Notem que aqui, até a cadeira, é um dos casos de crase facultativa. São 3 casos de crase facultativa, vocês já devem saber, com possessivo feminino, desde que ele tenha valor adjetivo, tá? Ele precisa acompanhar sempre um substantivo. Por exemplo, eu vou à sua casa. Então, esse a é com ocorrência de crase facultativa, porque o sua acompanha o substantivo casa, tá? Eu vou, da mesma maneira, eu vou ao seu escritório ou eu vou a seu escritório. A crase é facultativa. Precisa ter muito cuidado, tá? Só se o possessivo tiver valor adjetivo, se ele estiver acompanhando um substantivo. O segundo caso de crase facultativa é justamente com a preposição até. E você pode dizer até a cadeira ou até a cadeira sem a preposição, tá? Ou então, o terceiro caso de crase facultativa é quando você tem nome de mulher. Então, são 3 casos. Possessivo feminino, preposição até e nome de mulher. Ok? A crase é facultativa, são esses 3 casos. Então, o que ele quer? Neste trecho de Machado de Assis, notem, mais um trecho de Machado, eles têm feito muito frequentemente nos últimos anos, essa questão de 2021, eles têm tirado trechos de Machado para exemplificar, porque esse não é o texto do concurso, tá? Eles tiram um texto de Machado, quase sempre eles tiram um texto de Machado e usam o texto para tirar as questões, tá? Então, eu estou até pensando em fazer uma live só com trechos de Machado, inclusive com figuras, tá? Eu tenho um livro aqui que é fenomenal, que é esse livro aqui, vou mostrar para vocês. Esse livro aqui, ele mostra, esse livro aqui, é um dicionário de Machado de Assis. E vocês não estão enxergando por causa da minha aqui. Oh, meu Deus, não dá para ver direito. Esse livro, ele tem diversos. Eu já encontro os trechos prontos, né? Então, eu tiro muita coisa aqui, os trechos citações para colocar nos meus livros e tal. Então, eu uso muito esse livro. Então, vocês precisam ter muito cuidado com relação a isso, tá? Então, vamos lá. Nesse trecho de Machado de Assis, o acento grave na palavra destacada ocorre por quê? Então, nós temos aí a preposição até, você pode ou não colocar a preposição, se você coloca a preposição, a ocorrência da crase. Então, nós temos preposição mais artigo. E, embora a questão possa assustar um pouco, é uma questão bem fácil. Por quê? Nós já sabemos que esse a que se junta aqui é a preposição mais artigo, que está o artigo determinando cadeira. Aí o que ele diz? Acrescentou-se o artigo a ao pronome demonstrativo, não tem pronome demonstrativo. Na letra C, houve a fusão da preposição com o pronome oblíquo. Como assim? Pronome oblíquo. É artigo. Na letra D, ele diz pronome demonstrativo. E na letra E, ele diz a gramática exige que antes de palavra feminina seja sempre utilizado o acento indicador de crase, sempre é uma palavra muito forte. Então, a resposta a essa questão é a letra B de bola. Acrescentou-se a preposição a, o artigo a, para definir e reforçar que a cadeira era especial. Então, resposta é letra B de bola. Muito bem.
precisa ter cuidado com a letra E, tá? Ela é bem enganadora. Exige que antes de palavra feminina seja sempre utilizado o acento indicativo de crase, não é sempre, né? Você não precisa ter necessariamente um artigo, tá ok? Vou dar um exemplo aqui, depois da aula eu volto à casa. Esse a não é um artigo, é uma preposição, tá bom? Então, não é sempre que acontece. A gente precisa ter muito cuidado todas as vezes que vocês têm a palavra sempre, tá bom? Vamos lá. Tavares, Oi. só uma dúvida, como você deu o exemplo da casa, se a casa tiver especificada, eu volto à casa do Tavares, aí eu sempre vou usar a preposição. Exatamente, porque aí está especificada. Vou dar um outro exemplo, outra palavra. Por exemplo, terra, normalmente com a palavra terra, quando faz oposição a bordo, ao mar, não ocorre crase, né? Após navegarmos horas, voltamos à terra. Esse à terra não ocorre crase. Agora, se você disser, depois de navegarmos horas, chegamos à terra de nossos pais, aí ocorre crase porque terra está determinada. Tá bom? Perfeito? Posso dar outro exemplo, à distância. Por exemplo, fazemos curso à distância. À distância não ocorre crase. Embora muitos anúncios coloquem crase, tá bom, pessoal? A gente precisa ter atenção que as pessoas não dominam muito bem a nossa língua, então cometem erros. Então, fazemos curso à distância. Esse à distância é uma locução adverbial e esse a é preposição pura. Agora, lançamos o dardo à distância de 10 metros. Aí sim, quando a distância está especificada, ocorre a ocorrência da crase. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, já são 9 e 9, então a gente vai dar uma pausa agora, tá bom, pessoal? A gente vai terminar a nossa live de hoje e a gente vai deixar, eu vou fazer o pronome relativo na nossa próxima live, tá, pessoal? Então, quero muito agradecer a vocês por vocês terem vindo à nossa live e até a nossa próxima live, tá bom, pessoal? Muito obrigado e uma excelente noite para todos vocês, tá bom? Você já tem data para a próxima ou ainda não? Ainda não, mas provavelmente seja na próxima quarta-feira. Eu não tenho certeza absoluta, mas pode ser que eu antecipe. Mas